Atendimento multidisciplinar. Importante entender sobre isso. Quando indicar acompanhamento multidisciplinar? Quando a pessoa ela fala sobre situações que podem ter risco para a vida dela, é interessante que tenha acompanhamento multidisciplinar, até para envolver medicamento, outras coisas, ou nutrição e assim por diante. Segunda coisa, quando por algum motivo você e aquela pessoa pode não estar batendo bem o santo, você pode inclusive indicar outro profissional. Ou quando você não se sentir confortável. Como não se sentir confortável? Vou dar um exemplo, que sei lá, que o Assis, não é o caso não, tô só inventando. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que o Assis, ele é um cara brigão e ele bate muito no filho dele e isso mexe comigo. Não vou falar no filho não, porque não, mas vamos supor que fosse, sei lá, ele bate em alguém da família dele. E aquilo me incomoda, porque talvez eu tive uma história em relação a isso. E aí, cara, se tá mexendo muito, pode ser interessante eu indicar para outra pessoa fazer esse atendimento. Entenderam? Porque pode ser que eu não vou conseguir ajudar ele da melhor forma que eu poderia, por ter um preconceito, um julgamento sobre a forma que ele tá agindo. Entenderam a lógica? E ali é buscar desenvolver a simpatia, porque se a pessoa tem um certo comportamento, tem alguma coisa que levou ela a fazer aquilo, a história e tal, um monte de coisa, só que tem coisas que nem todo mundo vai estar disposto. Exemplo, pode ser que tenha pessoas aqui que falam, cara, eu não gostaria, quer ver, levanta a mão, quem não gostaria de trabalhar com alguém que cometeu um abuso? Percebe isso? Então, e tem gente que pode querer trabalhar com essa pessoa. Perceberam? Então, você tem que olhar para aquilo que você vê como princípios que vai ficar bom para você e bom pro cliente, pro paciente. Outra coisa que é importante, se você perceber que a dieta dele não tá legal, indica acompanhamento multidisciplinar. Se você perceber que ele precisa de atividade física, ajuda a ele recomendar para fazer algum, nem que seja dança de salão, luta, academia, qualquer coisa. Se você percebe que ele está muito sedentário e isso pode ser uma das coisas que está atrapalhando ele, é interessante conversar sobre isso com ele. Você tem que entender que você não é a pílula mágica. É um processo de autoconhecimento, amadurecimento, mas que é transformador. E não tem nada de errado ter acompanhamento com outros profissionais junto. Trazer não só estratégias de comportamento, trabalhar questões emocionais e de autoconhecimento. Como? Aquela atividade do livro, fazer isso com o cara, fazer atividade do Jardim de Folhas, fazer atividades que não são falando com o racional. Porque aí você está falando com aquele primeiro nível dos quadrantes. Ele ainda não está na inconformidade total. Mas é porque, talvez, tem algumas coisas que ela não tenha que fazer que vocês estão pensando que ela tem. Eu vou te dar um exemplo. O que são essas coisas que talvez... Vou te dar um exemplo. Às vezes a pessoa acha que ela tem que emagrecer porque ela é gordinha. E às vezes não tem. Pra ela tá bom. Pra ela tá bom. E às vezes ela só queria ter uma autoestima melhor. E não necessariamente... Vou dar um exemplo. O Jonatas aqui. Cara, você olha e ele fala, ter gordinha tem que emagrecer. Talvez não. Você viu? Ele perdeu 60 quilos. Isso é incrível. Talvez continuando gordinho do jeito que ele tá, pra ele tá surreal de bom. Então, quanto mais eu promover esse autoconhecimento, mais eu consigo ajudar esse tipo de pessoa. Exemplo de atividade, o Jardim de Folhas, que nós vamos fazer agora. Exemplo, o livro que vocês viram lá. Exemplo, a física dos sentimentos. Trabalhar mais exercícios emocionais e de autoconhecimento junto com ela. Para ela se conhecer. Exercício de perfil comportamental, exercício que a pessoa tem que se conhecer. Quando ela ainda não está conseguindo, está muito patinando, ainda eu vou promover mais autoconhecimento e mais esse desenvolvimento do emocional, que isso vai fazer a pessoa caminhar mais. Exemplo, que você mesmo deu, olha, teve pessoas que emagreceram mais de 20 quilos, o que sustentou essa transformação foi a promoção de autoconhecimento que foi possível ali. Mas entender também que nem todo mundo está no momento. Vai ter pessoas que vão demorar para cair essa ficha, para ter aquele insight. Quem conhece alguém aqui, talvez vocês conheçam alguém, que talvez tenha uma aposentadoria e, sem perceber, essa pessoa se sabota em tudo que ela vai fazer com medo de perder a aposentadoria. Quem conhece alguém assim? Estão entendendo? E eu estou dando esse exemplo porque tem muitos casos assim. É como se fosse, eu vou te dar outro exemplo aqui, em níveis maiores.
Cara, eu tava conversando com outro rapaz e ele tava lá me contando. Eu falei, cara, que doideira. É, tipo, como se fosse assim. Que ele tinha que abrir um mundo de emprego pra ele nunca sair como se fosse do MEI. Não sei nem como é que é, mas era uma gambiarra danada. Falei, não, cara, é muito melhor você focar em crescer. Você paga só essa gambiarra, o tempo que você gasta de energia pra arrumar esse negócio todo, era melhor se você estivesse focando em crescer e pagar o imposto certo. Esse cara é quase impossível dele ter um grande negócio. Por quê? Porque ele toda hora ele tá pensando em arrumar aquela e é nele mesmo. É nele, é tipo, eu vou ter que, não, por causa disso aqui. Não, se for legal e tem formas estratégicas realmente de economizar imposto, beleza. Agora, se for uma coisa que eu tenho que, sei lá, deixa eu pôr isso aqui no nome da minha sobrinha, isso aqui eu ponho no nome do meu filho, isso aqui não sei o quê, e aí eu tenho 5 meses para não sei o quê, para poder ter um faturamento, não sei o quê, e é tudo meu. E aí você vê que aquilo não dá para o cara crescer muito. Ele está pensando no jogo pequeno. Perceberam essa questão do atendimento multidisciplinar? Mais um. Técnicas agora. Por quê? Porque eu quero que vocês usem isso nos atendimentos que vocês vão fazer. Vocês comecem a perceber e conversar com a pessoa. Técnica da bolha. Quem sabe o que é a técnica da bolha, explica pra gente. Quem sabe o que é? Fala pra gente, Renato. A técnica da bolha, para falar a verdade, é uma zona de conforto onde a pessoa se sente segura, que você consegue embrulhar ela em coisas positivas que ela possa se conectar e se ancorar para enfrentar qualquer tipo de desafio. Basicamente é isso. Vou dar um exemplo. Imagina que a pessoa vai para uma cena onde essa cena está vivendo um momento traumático. Como você pode ajudar essa pessoa a lidar com essa situação? Você fala para ela, imagina que tem uma bolha te protegendo, nenhum mal pode acontecer ali. Você está completamente segura. Todo mal fica longe de você, essa bolha protege você. É uma estratégia, porque às vezes vem memórias automáticas que a pessoa vai para uma cena e essa técnica é muito eficiente. E isso deixa ela se sentir mais confortável. Essa técnica da bolha eu usei com a minha filha quando ela tinha 5 anos, porque ela tinha medo de ir para a escola. Aí eu fiz a bolha com ela e ela entrava na escola sem chorar. Ela perdeu com essa técnica. Transformacional.